Olá, queridos! Hoje trazemos aqui no canal uma conversa sobre quem foi Saint Germain, nosso amado mestre Saint Germain, em todas as suas reencarnações pelas quais ele passou aqui na Terra conosco. Vamos falar também aqui um pouquinho sobre as missões que ele veio cumprir aqui e tudo que ele realizou aqui no planeta. Saint Germain, mestre ascenso, Chohan do sétimo raio. Podemos chamá-lo de Deus da liberdade, Saint Germain, Santo Irmão, São José. Saint Germain foi o pai físico de Jesus, o representante do Filho de Deus, e também é pai de todos os filhos e filhas de Deus que trilham o caminho do Cristo na Terra. O anseio da sua alma tem sido libertar a humanidade da opressão, da injustiça, da ignorância, da dor, da maldade, do ego e tudo o que aprisiona a nossa alma. Este sempre foi o marco de sua luta e serviço em todas as suas encarnações, atuando nas mais diferentes áreas, sempre levando a bandeira da liberdade. Ao longo de suas muitas vidas na Terra, Saint Germain elevou sua consciência, aprimorando e devolvendo as qualidades do sétimo raio da energia cósmica, que são a liberdade, justiça, alquimia, transmutação, profecia, rejuvenescimento, oportunidade e perdão. A chama violeta é um aspecto do sétimo raio do Espírito Santo. O fogo sagrado, que transmuta a causa, o efeito, o registro e a memória do nosso passado e o karma negativo. Esta é a chama da transmutação, da liberdade e do perdão divino. O Monte Shasta. A chama violeta é uma grande dádiva de Deus. Foi liberada em 1930, quando Saint Germain apareceu aos pés do Monte Shasta, na Califórnia, a Guy Ballard, mensageiro de Deus no movimento I Am, para libertar a humanidade. Saint Germain deu-lhe a dispensação da chama violeta para o planeta Terra. O Monte Shasta, na Califórnia, é o principal foco da irradiação da chama violeta do Mestre Saint Germain para o planeta Terra. Sempre, em todas as encarnações, trabalhando para libertar seus irmãos, Saint Germain foi acumulando em sua própria consciência e alma uma tal quantidade de energia da liberdade que hoje ele é uma fonte inesgotável da chama violeta, a chama da justiça e da liberdade, à disposição de todos os filhos de Deus. Entretanto, para tornar-se merecedor de receber esta dádiva da chama violeta e até mesmo tornar-se um pilar desta chama do sétimo raio para a Terra, é preciso fazer o bom uso da energia, alinhando-se à vontade divina. O lema e o leme de Saint Germain é a liberdade. Qual é o seu lema? Procure estar bem e consciente da sua maior qualidade e tente aprimorá-la cada vez mais, todos os dias. Entretanto, para tornar-se merecedor de receber esta dádiva da chama violeta e até mesmo tornar-se um pilar desta chama do sétimo raio para a Terra, é preciso fazer bom uso da energia, alinhando-se à vontade divina. O lema e o leme de Saint Germain é a liberdade. Qual o seu lema? Procure estar bem consciente da sua maior qualidade e tente aprimorá-la a cada dia. Pare e pense por alguns minutos. Qual é a minha melhor virtude? É o amor, a disciplina, a alegria, o autocontrole, a harmonia,
a determinação, a gratidão, a cura. De que forma tenho aplicado este talento para aliviar o peso daqueles que me cercam? Sendo assim, vamos analisar agora algumas das encarnações do amado Mestre Ascenso Saint Germain e observar de que forma ele trabalhou para expandir o seu maior talento. Saint Germain foi o imperador de uma era de ouro que existiu há mais de 50.000 anos aqui na Terra. Governava seu povo com justiça, sabedoria e amor. Seus súditos estavam plenamente conscientes de serem uma extensão do Deus Altíssimo e da presença individualizada do Eu Sou o que Eu Sou, habitando em seus próprios corações. A temperatura era amena o ano todo e reinava a paz, a alegria e a prosperidade entre seu povo. Eles trabalhavam para realizar sua missão, estudavam e aplicavam as leis de Deus. No livro Mistérios Desvelados de Guy Ballard, pode-se ler em detalhes sobre esta era de ouro e como ele chegou ao fim quando o povo começou a afastar-se da presença divina do Eu Sou. É consolador saber que existe uma matriz da Era de Ouro na Terra e, mais ainda, que está decretada por Deus uma nova Era de Ouro governada por Saint Germain, que será manifestada em breve nesta nova Era de Aquários. Quando isso ocorrerá, dependerá dos filhos de Deus na Terra, e quanto mais a chama violeta for invocada, mais rápido o planeta será purificado. Há mais de 13.000 anos, Saint Germain foi o alto sacerdote do Templo da Chama Violeta no continente perdido de Atlântida. Com o poder da palavra e invocações diárias, ele sustentava uma fonte da chama violeta, a energia da liberdade, que atraía pessoas de todos os lugares longínquos. Desta forma, as pessoas eram libertadas da servidão humana e de todos os seus males. Todos aqueles que fazem invocações diárias à chama violeta tornam-se pequenas fontes de libertação para os seus irmãos. Saint Germain foi também o profeta Samuel, que pôde ajudar toda uma nação, porque há muito tempo ele acumulava a chama da liberdade em sua consciência, conquistada por meio de invocações e serviço à chama, em muitas encarnações. Se você fizer um trabalho constante de invocações diárias, poderá ajudar também a sua família muito mais do que você pode imaginar. Saint Germain foi também São José, pai do menino Jesus. Há 2.000 anos, Saint Germain encarnou como o pai de Jesus. Protegeu, orientou, guiou o menino Jesus para que ele se tornasse a manifestação firme do Cristo encarnado. Hoje, Saint Germain vem como avatar da Era de Aquário e está orientando, protegendo e guiando os filhos de Deus para que cada um atinja também sua consciência crística, assim como Jesus o fez. Esta é a libertação da alma humana, voltar à casa do Pai, unir-se a Deus, conquistar a imortalidade. Saint Germain encarnou no século III como Santo Albano, mártir da Igreja Católica. Albano era um soldado romano que foi convertido por um sacerdote fugitivo a quem ele escondeu. Isto lhe custou a vida, foi condenado à execução. Saint Germain, como Santo Albano, salvou a vida de um sacerdote. Nós podemos salvar a vida de muita gente, fazendo invocações a São Miguel, o grande e poderoso protetor. Em 410 a.C., Saint Germain encarnou como Próculo Lício, filósofo grego, que ensinou a senda do individualismo. Isto era uma preparação para entender a individualização da chama de Deus.
No século V, ele veio como Merlin, o grande alquimista, o velho mago que conhecia os segredos da juventude eterna. Ele libertava o povo da ignorância e da superstição. Ao lado do rei Arthur, ele aconselhava e orientava a unificação da Inglaterra, sofrida e abalada por tantos invasores. Já no século XIII, Saint-Germain encarnou novamente na Inglaterra como o filósofo, monge, profeta, cientista e alquimista Roger Bacon. Ele estabeleceu um método experimental que veio trazer grande desenvolvimento na ciência. Provocava e incitava os cientistas de sua época a se tornarem mais abertos. Nesta vida, ele veio trazer luz na área científica. Lançou bases para desenvolvimento posterior. Iniciou projetos aos quais viria a dar continuidade quando encarnou mais tarde como Francis Bacon no mesmo país. Em 1451, Saint-Germain voltou ao mundo encarnado como Cristóvão Colombo. Colombo considerava-se instrumento de Deus para concretizar-se a profecia de Isaías, feita em 732 a.C., para reunir o povo de Israel dos 4 cantos do mundo. Colombo descobriu um novo mundo e hoje o povo de Deus está se reunindo nas Américas. Povo de Israel, que quer dizer é real, hoje espalhado em todas as raças. A raça Eu Sou está sendo agora regida por Saint-Germain, o regente da Era de Aquários, com uma grande missão nas Américas. Aqueles que desejam maior compreensão neste assunto devem ler os 3 maravilhosos livros de Saint-Germain, ditados a Guy Ballard: Mistérios Desvelados, A Presença Mágica do Eu Sou e o Livro de Ouro de Saint-Germain. A América é a casa da raça Eu Sou, a raça I Am, ou a raça I'm Race. O nome de Deus, I Am, ou em português, Eu Sou o que Eu Sou. Se trocarmos as letras das palavras América de posição, temos a palavra I Am Race, que em inglês quer dizer a raça do Eu Sou. Nesses livros, Saint-Germain transmite ensinamentos sobre a chama violeta e a presença de Deus individualizada. O estudante passa a ter maior entendimento da missão de Saint-Germain nas Américas. Colombo descobriu a América guiado por intuição divina e não pelo conhecimento de astronomia ou navegação, como todos pensam. Ele escreveu aos reis da Espanha: Não foram cálculos matemáticos, nem mapas que me serviram. Totalmente completadas foram as palavras de Isaías 11, 10, 12. Saint-Germain renasceu na Inglaterra em 1561, como Francis Bacon. Considerado a mente mais brilhante no último milênio, juntamente com um outro grande gênio, o Conde de Saint-Germain, que na verdade são a mesma alma surgindo na Terra em épocas diferentes. Nessa vida, ele conseguiu concluir trabalhos que iniciara quando viveu a encarnação de Roger Bacon. Francis Bacon foi um filósofo, pensador, cientista que mais contribuiu para o progresso tecnológico do mundo atual e beneficiou todas as áreas culturais. Na literatura, ele é reconhecido pelos místicos como Shakespeare. Francis convivia com os grandes escritores ingleses de sua época. Fundou e participou de várias sociedades secretas, inclusive a maçonaria, Rosa Cruz, entre outras. Ele deu a continuidade a seu trabalho como Colombo, promovendo a colonização e incentivando o rei James I a interessar-se pelo Novo Mundo. Francis era o filho de Elizabeth I e Lord Lancaster.
Este foi um casamento secreto e ela era conhecida por seus súditos como a Rainha Virgem. Temendo perder este título e perder o trono mais tarde para seu filho, ela sempre o renegou. Ela jamais deu a ele uma chance, nem ao menos um cargo público onde Francis, com sua tremenda capacidade e preparo, pudesse realizar suas metas para a Inglaterra. Ele foi criado por Sir Nicholas e Lady Anne Bacon. Na sua adolescência, soube pela própria mãe da sua verdadeira origem, porém, tudo continuou na mesma. Com o poder do rei da Inglaterra que ele deveria ter, se fosse reconhecido como filho da rainha, Francis Bacon tinha a missão de elevar esta nação aos pícaros da glória, governando com justiça e sabedoria. Ele, que já havia sido imperador de uma era de ouro, teria dado tremendo impulso na arte, ciência, literatura e muito mais do que já fez. Teria concluído com a chave de ouro o que iniciara em vidas passadas, como Colombo e Roger Bacon. A alma persistente e determinada de Francis não se curvou diante de tanta oposição. Ele fez o que podia. Conseguiu influir na formação do novo mundo por meio de sociedades secretas. Conseguir ser um marco no progresso tecnológico. Como rei, ele poderia ter iluminado o mundo. Ele morreu em 1626 e sua ascensão foi em 1º de maio de 1684. O Conde de Saint-Germain. Saint-Germain conseguiu uma dispensação com os senhores do Karma para voltar à Terra fisicamente depois de sua ascensão. Assim, no século XVIII, ele surgiu nas cortes europeias como o Conde de Saint-Germain. Sua missão era livrar a França de uma terrível revolução e transformar a monarquia em um Estado republicano. Quando falha a missão de um mestre, é porque seus discípulos não o ouviram, não colaboraram como deveriam. Embora muito influente entre a realeza, seus conselhos foram ignorados e a temida revolução aconteceu. Em uma última tentativa de unir a Europa, Saint-Germain investiu em Napoleão Bonaparte, que abusou do poder do mestre, deixando escapar uma oportunidade maravilhosa de expansão da luz, da liberdade para o mundo. Saint-Germain, o Conde Imortal. Alguns registros de seu nascimento são do ano de 1600. Com certeza, ele apareceu em muitas épocas e diferentes lugares durante a história. Na verdade, ninguém sabe onde ele apareceu pela primeira vez, mesmo que a maioria das histórias datem de 1690. A primeira aparição conhecida e proeminente do Conde de Saint-Germain à sociedade europeia aconteceu em 1742. Apareceu como quem tinha passado os últimos 5 anos junto à corte da soberania persa, onde dizia ter aprendido o ofício de joalheiro. Distraía a realeza europeia e os ricos com seu vasto conhecimento de ciências e história, habilidade musical, muito charme e grande perspicácia. Ele era capaz de corrigir defeitos em diamantes, desaparecer no ar, escrever a mesma poesia simultaneamente com as 2 mãos, falava muitos idiomas fluentemente, entendia sobre qualquer assunto e narrava acontecimentos históricos como se tivesse sido uma testemunha ocular. Conta-se que em 1760, um acontecimento deu a origem da noção que Saint-Germain poderia ser imortal. Naquele ano, em Paris, a condessa von George ouviu sobre a chegada de um certo conde de Saint-Germain para uma recepção na cidade. Na casa da Madame Pompadour, concubina do rei Luís XV da França. A então idosa condessa ficou curiosa, pois conheceu um conde de Saint-Germain quando estava em Veneza em 1710. Ao encontrar-lhe novamente, ela ficou atônita
em ver que ele não pareceu ter envelhecido 1 ano sequer. Assim, perguntou-lhe se era seu pai quem então o conheceu. Não, madame, respondeu-lhe Saint-Germain. Eu, pessoalmente, vivia em Veneza no fim do último e no começo deste século. Eu tive a honra de cortejá-la. Perdoe-me, mas isto é impossível, disse a condessa. O conde de Saint-Germain, que eu conheci naqueles dias, tinha pelo menos 45 anos de idade. E você, externamente, tem a mesma idade no presente. Madame, eu sou muito velho, disse ele com um conhecido sorriso. Mas então, você deve ter 100 anos de idade, disse pasma a condessa. Isto é impossível. Assim, o conde provou a ela em detalhes que era realmente o mesmo homem que conhecera há mais de 50 anos, contando os acontecimentos detalhados dos encontros que tiveram da vida cotidiana em Veneza, de 50 anos antes. Saint-Germain viajou extensamente através da Europa por pelo menos mais de 40 anos, e em todos aqueles anos nunca parecia ter envelhecido. Ele tocava violino como ninguém e era um pintor talentoso. Ele sempre parecia ter grande fortuna, mas ninguém sabia de nenhum banco que tivesse qualquer conta sua. Se sua fortuna baseava-se em sua habilidade de transformar metais em ouro, ele nunca o fez em frente a observadores. Ele participava de muitos jantares com amigos porque gostava da companhia deles, porém, raramente era visto comendo algum alimento em público. Contava-se que ele sobrevivia de uma dieta de vegetais e de aveia. Ele prescrevia receitas para remover rugas faciais e para tingir o cabelo. Amava pedras preciosas e muitas de suas roupas, incluindo seus sapatos, eram enfeitados com elas. Saint-Germain desenvolveu uma técnica para pintar as gemas e dizia ser capaz de fundir vários pequenos diamantes em um grande. Falava também ser capaz de fazer com que pérolas crescessem em tamanhos incríveis. Ele sempre foi ligado a sociedades secretas, incluindo os Rosa Cruzes, Mansões Livres, Sociedade dos Irmãos Asiáticos, os Cavaleiros da Luz, a Iluminação e a Ordem dos Templários, entre outras. Voltaire, renomado filósofo do século XVIII, homem da ciência e da razão, disse de Saint-Germain: um homem que nunca morre e que sabe de todas as coisas. Agora, como mestre da Era de Aquário, Saint-Germain traz a maior dádiva que Deus deu a seus filhos, a chama violeta, que é a própria chama da liberdade. É preciso haver cálices, instrumentos na terra receptivos para que este precioso líquido seja derramado. Pessoas persistentes e constantes que invoquem os mantras da chama violeta diariamente. As pessoas devem compreender que a energia espírito não pode atuar sem o cálice da matéria. Cada um pode fazer a diferença para o melhor. Cada um pode fazer a diferença para um mundo melhor. Hoje, Saint-Germain atua no plano etéreo da Terra, servindo na grande fraternidade branca como um Chohan do 7º raio. Um Chohan de um raio é aquele que focaliza a consciência crística daquele raio para a humanidade ainda não ascensa. Para ocupar a importante função de Chohan, de um dos raios de Deus para a humanidade, é necessário cumprir com louvor as leis daquele raio durante numerosas encarnações e ter passado por testes e iniciações antes e até mesmo depois da ascensão. Faça também você a diferença para um mundo melhor. Invoque a chama violeta de Saint-Germain para toda a humanidade. Faça você também a diferença para um mundo melhor e invoque a chama violeta de Saint-Germain para toda a humanidade e ajude nosso santo irmão a expandir a energia da chama violeta da justiça e da liberdade.
Eu sou o fogo violeta com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação da libertação da minha alma. Eu sou Saint Germain. Namastê. Gratidão a todos que acompanham o canal. Não deixem de curtir e compartilhar para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. E para quem está chegando agora, eu peço que se inscreva e ativem as notificações para continuarem a receber nossos vídeos. Meu eu superior agradece.